Salve, salve, internautas! Diário Cast de número 8. O 8 que a gente sabe que é o significado do infinito, né, Beto? Infinito, é isso mesmo. Nada. E hoje nosso convidado é bem agitado, hein? Bem agitado, bem enérgico. É assim, é uma figura que muitos já conhecem aqui em Santos. Quem é aqui da cidade, né, que é nato, né, que é santista, que a gente costuma dizer que é o santista nato, já teve alguma convivência, já passou por algum lugar que ele tivesse. Pegador de onda. Pegador de onda, praieiro, né? A melhor característica do santista, né? E o que é melhor, tá cheio de projeto, né, Leandro? Cheio de projeto legal. E não são qualquer projeto, não, né? Não é qualquer um, não. Não é qualquer projeto. Com vocês, Aurélio Couto. Dá um salve para os nossos internautas. Salve, aqui. Salve, galera. Muito obrigado aqui pelo convite de estar aqui, podendo expor algumas das minhas ideias. E, pô, é muito bom a gente atingir tanta gente assim, que nem vocês atingem, e poder ter esse espaço aqui. Então, estamos aí, vamos conversar, vamos ver o que eu posso informar aí ao pessoal que está indeciso ainda, que ainda não tem um candidato, e que nem eu, quer renovar, porque os que estão lá nós já sabemos o que fazem, né? Os novos ainda não. Então vamos testar novas pessoas, novas ideias, novas políticas. Ó, eu falei que ia ser polêmico. Ele já começou ali, já começou falando das cadeiras, que bom, já estão lá. Mas é isso, acho que quem está buscando espaço como candidato está buscando realmente uma inovação. Né, tá buscando realmente ali, talvez a inovação dos que já estão, ou talvez as cadeiras que vão vagar agora, que a gente sabe que muitas cadeiras estão vagas agora na nossa Câmara. Pelo menos a gente tem 4 a 5 vagas ali que estão garantidas, que serão de novos vereadores aqui, né, Aurélio? Pelo menos Deus te ouça. Deus te ouça. Tomara que seja mais. Porque quem já está lá já fez alguma coisa, já mostrou para que veio, né? Então, os que o povo aprovou e queira ficar lá, que continuem, mas vamos dar chance para os novos. Sabe por quê? Porque eu escuto, eu ando pela rua direto, né? A gente anda nos locais que está todo mundo. Muita gente ainda não tem um candidato definido. E tem para prefeito, tem, mas para vereador, todo mundo conhece 3, 4, 5 candidatos e ainda não tem isso definido. O que eu falo? Eu falo o seguinte, todo mundo reclama da política, todo mundo reclama das pessoas que estão lá, não falo bem ou mal de quem está ou não está, porque isso não compete a mim, compete ao poder público, tomar a sua posição. Mas, quando aparecem nomes novos, honestos, isso eu garanto, a minha honestidade eu garanto. Que se alguém tiver alguma coisa contra, pode vir aqui falar, que eu duvido falar da minha honestidade e da minha sensatez também, apesar de tudo, né? De falar que eu sou polêmico, mas eu sou muito sensato, eu sei discernir as coisas. Então, quando aparecem nomes novos, eu acho que as pessoas têm que apoiar, têm que se virar, têm que pedir para um vizinho, têm que, vamos botar esse cara lá para ver o que ele faz. E uma coisa eu te garanto, e se eu não for um bom vereador, ou se eu não fizer as coisas que eu estou pretendendo fazer, daqui a 4 anos não vote em mim, não. Nem vou pedir o seu voto, porque eu não sou cara de pau. Com toda certeza. E o grande problema da maioria das pessoas justamente é esse. Às vezes você chega para conversar, para explicar o porquê que você é candidato ou não, muita gente até refuga. Né? Não, é política, não quero falar de política, mas temos que falar de política, porque a política é o nosso futuro. Velho. Se nós não falarmos de política e não ajeitarmos a política nesse momento, e conseguir mudar as coisas, ou tentar mudar pelo menos, o futuro a gente já sabe qual vai ser. Influencia em todos os setores da política. Todos os setores. Né? A política é o direcionamento do mundo. Você vê, estávamos numa fase de direita, agora estamos numa fase de esquerda pelo mundo inteiro. Isso é a política que dá a direção das coisas. Ó, antes da gente seguir até o script, a gente combinou aqui a gente sempre tem uma dinâmica que a gente faz com o candidato, né, do que a gente vai abordar, de como são as coisas. Mas já que você quer nesse assunto, e eu gosto do jeito do Aurélio, ele é um cara sincero, ele é um cara pra frente, é um cara que, é um cientista nato. É o cientista da praia, do surf. Fala uma coisa, o que tu acha da polarização na política? Tu acha que esse extremo direita, esquerda, isso está ajudando, está atrapalhando? Eu fiz essa pergunta para a Thelma de Souza ainda ontem, né, que ela veio aqui no programa, eu fiz essa pergunta para ela. Eu acho isso muito ruim, essa polarização, porque ou é sim ou é não. Não existe um meio termo, não existe uma conversa, o que a esquerda quer, a direita não quer, o que a direita quer, a esquerda não quer, mesmo que sejam bons projetos. Vira fla-flu, né? Não tem que existir isso, essa polarização tem que acabar. Como antigamente, sempre existiu esquerda, direita, centro, mas não existia essa polarização, desculpe, polarização como existe nesse momento. Nesse momento nós estamos vivendo um momento muito crítico da política. Então, injustiças sendo cometidas,
por pessoas de esquerda, contra pessoas de direita, por pessoas de direita, contra pessoas... Isso tem que acabar. Nós temos que... eu nem ouvi há pouco tempo, realmente a eleição é uma guerra. E muitas coisas são faladas, coisas que às vezes nem vêm no contexto, mas para prejudicar um outro, ajudar outro. Mas após a eleição, nós temos que ter uma unificação, independente do prefeito que eu apoio, ou da outra candidata, que se for eleita, nós temos que estar juntos, entendeu? Então, mesmo que eu esteja de um lado ou de outro, meus pensamentos são de direita, sempre foram de direita, conservador, de família, entre outras coisas, mas não sou contra outros pensamentos. Isso a gente tem que botar na mesa. E separar o candidato, né? Que às vezes o candidato ele representa a esquerda, mas ele tem ali alguma coisa que seja boa, ou do outro lado também, de direita, ele tem algo que seja bom. O que eu achei legal é o que ele falou, né? Tipo assim, se o candidato dele não ganhar, vamos supor, o candidato ou a candidata dele não ganhar, o que ganhar deixou de ser concorrente, passou a ser meu prefeito. Lógico. Eu vou ter que trabalhar junto com ele. Eu vou ter que ouvir ele vai ter que me ouvir. Olha, tem presidentes que eu não votei. Eu não vou falar de que lado foi, né? A gente é um veículo imparcial. Sim. Mas quando eles venceram a eleição, eu pensei que seja feito melhor pelo meu país. Entendeu? Não vou mais entrar em mérito. Nós temos que torcer para dar certo. Para dar certo, a gente está no barco. Né? Quem é que torce para dar errado, rapaz? Se der errado, vai dar errado porque aquele outro lado agora vai sofrer as consequências. Mas e nós? Que estamos do lado de cá, não vamos sofrer as consequências também se der errado? Com toda certeza. Nós temos que estar junto, conversar. O diálogo é a melhor forma de chegar a um objetivo comum. Existe em Santos essa polarização? Você acha, hoje, na nossa eleição para prefeito, você acha que está polarizado? Não está polarizado. Se você vê, existe uma coligação e o outro lado. O outro lado... Não estamos falando de nome de candidato. Então fica cutucando o outro e falando, inventando fake news, fazendo coisas. Eu acho que deve ser, uma campanha política, essa é a minha opinião, o que eu vejo em toda a campanha política, isso não acontece. O candidato tem que vir aqui, ou no lugar que ele for, estar se expressando e falando com a população, ele tem que expressar projetos, ideias, coisas boas que vão acontecer para a cidade, coisas que vão valorizar a nossa cidade, vão trazer progresso e coisa para nossos filhos, netos. Eu não tenho filhos, mas todo mundo tem, né? Entendeu? Então nós temos que ver o futuro e não ficar nessa de querer atrasar porque o outro quer ou não quer. Não, de jeito nenhum. Se o outro quer um projeto bom, é a mesma coisa que acontece com uma mudança de governo. Então a mudança de governo, o governo que está na situação perde, entra o outro governo. Tudo que estava em andamento, eles deixam de lado e começam a fazer de novo. E nunca termina nada, né? Isso é o maior desperdício de verba, de dinheiro e de ideias boas. E é por isso que eu falo, né? Porque eu entrei nesses méritos, Aurélio, acho que o Beto vai até concordar comigo. A gente, às vezes, quando um político ele se determina muito de um lado, né, dá um certo receio em relação a, por exemplo, a gente vai batalhar uma lei municipal bacana, aí vai ficar aquela divisão dentro da Câmara, né, que hoje pode ser que aconteça, que vai aumentar as bancadas lá, vai aumentar o número de partidos ali com cadeiras ali de determinados partidos. Então, assim, a gente fica com um certo receio, porque às vezes vai ter coisas boas de um lado, coisas boas de outro, aí por conta, às vezes, de um fundamento de partido, acaba votando contra uma coisa que seria legal para todo mundo. A ideia é até boa, né? A ideia é até boa. Eu acho que a ideia dele é ótima, cara, mas ele não é do meu partido, ele não é da minha linha, do meu lado da polarização, então eu vou falar que não. E aí, quem que perde com isso? Quem perde com isso é a população, é o futuro da cidade. E o Aurélio fez uma coisa que foi legal, ele convidou diretamente você, candidato, para vir aqui fazer o que ele está fazendo, colocar a cara na câmera. E na Câmara também, né? Na Câmara também. Na Câmara e na Câmara. E mostrar os seus projetos, as suas propostas, vir aqui mostrar para o eleitor tudo que ele tem em mente de fazer. Então, você está convidado, né? Isso. Tem gente fugindo, viu? Olha, tem gente que às vezes tem medo de falar sua trajetória, tem medo de falar quais foram seus projetos já eleitos ou os que não foram eleitos, ou mostrar suas propostas, né? E uma ideia muito legal, a gente até conversou isso nos bastidores aqui antes, né? Acho que a gente conversou também, a gente fez uma pré-conversa por telefone. Você falou de eleições distritais, né? A gente vê isso nos Estados Unidos, né? Que tem os democratas, os republicanos, e lá é feito por estado, né? Sim. E aqui, você acha que isso aí funcionaria em relação a uma cidade, por exemplo? É lógico, é evidente que funcionaria. Porque seria muito importante a eleição distrital,
que ela é para pessoas que ainda que não têm a visão do que significa? A eleição distrital, ela elege representantes do bairro, do seu bairro. Então, no Santos nós temos, não vou falar o número aqui agora, porque são muitos bairros e a gente nós conhecemos poucos, mas que cada bairro ou cada região, poderia ser dividido em regiões, tivesse os seus representantes. Por quê? Aí eles estariam eleitos e saberiam os problemas do bairro, o que acontece, o problema das pessoas, estariam mais junto da população. Porque hoje você vê uma eleição, por exemplo, nós temos aqui a zona mais necessitada da cidade, que são os morros, a zona noroeste, que sofre de enchentes, tudo. As periféricas, então, né? Periféricas, sim. Todo mundo fala, que eu vou na zona noroeste, que eu vou fazer isso pela zona noroeste, que eu vou fazer isso pelos morros. E o resto da cidade? Não existe? Existe. Então, se existissem representantes específicos de cada bairro, todo mundo saberia exatamente os problemas que ocorrem naquele bairro. Seria muito mais fácil de planejar os projetos e executar os projetos. Isso não quer dizer que você seja representante de um bairro ou de uma zona, não digo nem zona eleitoral, porque eu represento muitos bairros aqui de Santos que eu ando, tenho amigos, conheço perfeitamente muitos bairros aqui de Santos, Gonzaga, Ibaré, Boqueirão, Ponta da Praia, Canaú, Quebra-Mar, são lugares que eu ando e conheço e sei os problemas que eu falo com as pessoas. Isso não quer dizer que você vai deixar de representar os outros bairros. Além dele ter os representantes que são eleitos por eles, sim, porque é o que acontece. Você vai estar lá dentro de uma Câmara Municipal discutindo todos os problemas em conjunto. Então, por exemplo, existe uma obra que vai melhorar a Zona Noroeste, as enchentes, ou o morro, ou o que quer que seja. Você acha que porque eu não sou de lá, eu vou votar contra, ou não vou estalpar? Não, nós vamos estudar tudo, vamos estar lá querendo o melhor para todos. Nós queremos o melhor para o cidadão santista. Só que essa ideia do voto distrital é exatamente para todo mundo saber todos os problemas da cidade que acontecem. Porque muitas vezes pode ser eleito também, são 21 vereadores. Já pensou? 19 vereadores da Zona Noroeste. E os outros bairros, como é que ficam? Né? Então nós precisamos, eu sou amplamente a favor de ajudar a Zona Noroeste, todos os lugares de Santos. Tenho muitas ideias para todos. Porque a minha família, desde que eu me conheço por gente, nós estamos na assistência social e já cuidamos de muita gente. Pode ter certeza disso. É isso que eu ia te falar agora. Eu quero que você conte um pouco agora. A gente falou sobre ideias, deixou o papo bem solto, mas queria que você conversasse um pouco com a gente sobre a sua trajetória, a trajetória da tua família, né, que vem empenhada na assistência social já há muitos anos, né, Aurélio? Há muitos anos, muitos anos. Meus pais agora que estão descansando um pouco, porque a vida da minha mãe e do meu pai sempre foi o filho dos outros, né? Então, não que eles fui extremamente bem criado, eu e meu irmão, só temos a agradeço a cada minuto que meu pai e minha mãe me deram por mim, mas eles cuidaram da vida de muita gente, entendeu? E com isso, o que acontece? Eu vivi isso, porque eu estava dentro também. Vou contar um pouquinho da minha trajetória. Hoje o Aurélio Couto ele faz parte de conselhos. Sim. Eu vou contar um pouquinho da minha trajetória para quem não me conhece, me conhecer. Eu, aos 15 para 16 anos de idade, eu comecei a trabalhar. Eu trabalho desde os 15 anos. Eu virei corretor de café. Fui corretor de café por 16 anos da minha vida. Eu trabalhava na Rua 15, trabalhava com o Natal Pereira da Silva, um cara excelente. Era muito legal. Pessoal muito bom, muito legal mesmo. Aí o que acontece? Com o advento da internet, de tudo mais, na época que eu comecei a trabalhar, uma venda de café era feita por telex. Ninguém nem sabe o que é telex aqui, mas telex era uma máquina de escrever, que ela batia uma fita, e você botava a fita no lugarzinho assim, ela ia batendo sozinha. Tinha que entregar a resenha, para mandar para todos os produtores, as cooperativas de café, era interessantíssimo. Isso era em que ano isso, Aurélio? Isso foi em 1982. 82. Quando eu comecei, Eu cheguei a trabalhar com telex. Eu nasci em 64. Não, 1981, desculpa. 1981. De 80 a 81 eu era estagiário, entendeu? Então eu aprendi a trabalhar. De 81 em diante, eu fiquei de 81 até 96. Aí inovou, foi para fax, né? Foi para fax, depois o fax veio no meio. Foi uma inovação, né? O fax foi inovação. O fax era uma coisa que você não imaginava, ninguém sabia como é que entrava um papel aqui e saía do outro lado do mundo igualzinho. Era um negócio.
Nessa época, inclusive, o telefone era de disco, né? Se você der um telefone, que nem sabe se você der um telefone de disco na mão do jovem, hoje ele não sabe o que faz com isso. Bom, mas os tempos passam e a gente evolui, né? Então, trabalhei muito tempo com isso. Em 96, eu mudei para São Paulo, porque eu me casei, mas não deu certo, voltei para Santos. Quando eu voltei para Santos, eu entrei na faculdade de Direito, porque meu pai é advogado. Meu pai é advogado há 65 anos. A OAB dele é número 12.000 e alguma coisa para vocês verem. A minha é 195 mil, a dele é 12 mil. Então, entrei na faculdade de Direito, me formei em 2001 e de lá para cá comecei a exercer a advocacia junto com ele no escritório na cidade. Somos sócios e foi uma vivência muito boa estar ao lado dele, porque me ensinou tudo que eu sei. E você trabalhar com seu pai é uma coisa que te engrandece muito. É uma dádiva, né? Quantas pessoas gostariam de ter isso? Eu me sinto um cara privilegiado. Né? Nesse meio tempo, no ano de 2000, na faculdade, quando eu estava na Unimes, eu via políticos lá com grêmios recreativos, tudo, e fui convidado para participar da eleição. E fui candidato no ano de 2000. Fui candidato pelo PSDB. A vereador. Sempre a vereador. Mas o PSDB era um partido muito grande na época. Hoje em dia não é tanto, né? Você vê, já não escuta mais falar de PSDB. Mas... Na época existia o saudoso Edmur Mesquita, né? E aí eu entrei numa chapa que só tinha bambambam e não consegui atingir o objetivo, porque eu tive 846 votos. Vocês terem uma ideia da história política do Aurélio, fala alguns dos nomes que estavam nessa chapa naquele momento. Edmur Mesquita, Paulo Barbosa Pai, prefeito. Paulo Barbosa Pai era prefeito, Raul Cristiano, Zenaide, como era o nome dela? Era uma deputada federal que vinha aqui a Santos, muito famosa, muito ativa. E outros, né? Tinha autor essa época 800 também. votos. Eu tive 846 no mesmo partido. Sim, dessas pessoas. E sem internet. Sem internet. Muito expressivo. Porque assim, a gente fala às vezes de 800 pessoas e acha Coloca que... 800 pessoas em fila para você ver. Eu costumo dizer isso, vai daqui até o Canal 2. A gente está aqui na Marechal, perto do Gonzaga. E o mais difícil de tudo isso não é 800 pessoas, porque eu conheço muito mais. Você vê no meu Facebook, eu tenho 5 mil, não tenho mais do que reparou. Mas todo mundo conhece no mínimo 3 candidatos. Quem é a pessoa em Santos que não conhece 3 candidatos? Pelo menos. Então você tem que ser, não o melhor, mas tem que ter mais ideias e as pessoas gostarem mais de você ou não do que os 3 candidatos. E eu cheguei a esse objetivo. Aí em 2004 eu me relancei pelo PR. Eu não me recordo exatamente o número, posso estar falando, não vou falar nenhuma bobagem, mas foi ao redor de 1.100 votos. E na realidade eu quase fui eleito, porque era o PR, ele era coligado com o PRTB. E era o Papa, o candidato a prefeito na época. E 10h30 da noite nós estávamos no portuário, na apuração, 10h30 da noite. A apuração acabou por volta de 11h30. Eu estava eleito. Aí o Papa ganhou. E aí abriram umas urnas lá do Canal 1, que não era a minha sessão, e eu não tinha muitos votos lá. E na época o saudoso Carabina entrou no meu lugar. E hoje ele é falecido, né? Mas ele entrou no meu lugar e eu perdi, acho que por 150 votos ou 180 votos. Então eu falei, puta, quase bati na trave, eu já estava comemorando. As pessoas não entendem, mas as eleições, né, muitas vezes os resultados, eles não são os detalhes, né? A gente tem que ter votos mínimas ali, né? E a eleição, para quem não sabe, eu acho injusto, porque no meu ponto de vista, uma eleição teria que ser assim, no meu ponto de vista, né? Não é... Estou falando só para vocês imaginarem como o meu senso de justiça. Teriam que ser os 21 candidatos mais votados, independente do partido. Então, se você teve 10 mil votos, o outro 9 mil, e o 21º teve 4 mil, tinha que ser esses 21. Mas não é assim que funciona, né? Nós temos um quociente eleitoral, que ele divide o número das cadeiras pelo número de votos. Aqui em Santos é aproximadamente 11.000 a 12.000 votos por cadeira. Então, cada partido, antigamente tinha coligação também, que mudava. Tanto é que eu perdi na coligação, que era o PRTB, eu perdi por Carabina. Seria mais coerente dessa forma, né? Porque são os 21 escolhidos pelo povo. O povo escolheu 21 mais votados, mas não é assim que funciona. Então, tanto é que você vê que o Tiririca elegeu mais deputados. Ele elegeu deputados com 600 votos.
Ele teve 1 milhão de votos, elegeu deputado federal com uns 1.000 e poucos votos. Na legenda, né? Na época que a legislação era diferente, porque hoje se você não tiver 10% do quociente eleitoral, você não consegue ser eleito, você não é habilitado para ser eleito. Eles mudaram porque viram esse tamanho dessa injustiça. Isso que loucura, você ter 600 votos para deputado e ser eleito, porque o que tiririca... Não, é verdade. Aí o outro tiveram eles com 200 mil. E que não entraram. Meu Deus do céu. Isso é o que acontece. Voto de protesto. Aqui nós tivemos, há muitos anos atrás, também. Teve até o Zé Macaco. Foi presidente da Câmara. Que vendeu. Não foi presidente. Foi? Não, presidente é o seguinte: é um cargo que era, nem hoje em dia nem é mais dessa forma, mas na época o cara mais votado era o presidente no dia da posse. Né? Então ele era eleito. Ele recebia. E aí, logo em seguida, já escolheu os presidentes, porque nem capacidade para ser presidente ele teria, né? Porque era analfabeto. Ele saía com o carro. Foi voto de protesto. Exatamente. Então, e ele levou muita gente, igual o Tiririca levou muita gente. Agora já pensou você ter 200 mil votos e ver um cara com 1.600 votos ou 5 mil votos, que seja para deputado federal, e você ficar de fora e o cara está te representando? É a mesma coisa aqui na Câmara, porque o processo é o mesmo. Então, a cada 11 mil ou 12 mil votos, depende, cada eleição, que são os votos válidos, que divide para o número de 21 cadeiras. Cada 11 ou 12 mil votos, o partido, ou a coligação agora não, porque agora é majoritário. Então, o partido faz uma cadeira. Então, se, por exemplo, o meu partido fizer, a soma dos 22 candidatos do meu partido fizer 36 mil votos, a soma deles são 36 mil votos, são 3 cadeiras que nós temos direito. O primeiro lugar pode ter 26 mil votos. O segundo, 500, o terceiro, 300. Não, 300 não, porque agora não dá na soma do conselho, você tem que ter 10%. Tem que ter pelo menos 1.000 votos, 1.100 votos. Mas pessoas com muito baixa votação entram e ocupam o lugar de quem foi muito mais votado. Então, eu não acho isso justo, mas é a nossa lei, né? A gente não pode mudar a regra no meio do jogo, já que a regra é essa. Mas eu acho que poderíamos mudar, sim. Mas a gente estava no papo da sua... Você vê, o papo está fluindo, está muito legal, né? Porque, assim, o Aurélio é um cara gostoso de conversar, porque a gente é um cara de Santos, a gente se identifica com ele, né? Então a conversa vai fluindo. Deixa eu começar a contar a história aqui. Mas fala uma coisa, continua a tua trajetória, então. Aí a gente segue, né? Foi a segunda que ele participou. Teve mais foi a duas. Segunda em 2004. Não, essa aqui... Depois eu participei em 2012, que minha mãe foi candidata a vice-prefeita, junto com o Adegas. Mas nós ficamos em terceiro lugar na eleição. Eu lembro dessa eleição. O Adegas não foi bem votado, e eu participei também como vereador, tive 1.000 e poucos votos, mas perdi também para um colega que teve mais votos, eu fiquei em terceiro suplente. Mas são coisas da eleição, né? A gente quem está lá, quem está botando a cara, às vezes o cara fala, pô, lá vem o candidato do velho. A gente tem que respeitar quem coloca a cara. Quem sai na rua para pedir voto, com toda certeza, eu costumo dizer isso. Esse período eleitoral, faltam 24 dias para a eleição. Para vocês não dizerem que é mentira. Tá no bolso. É santinho, velho. A gente é o dia inteiro pessoas que você nunca viu na tua vida. Você chega, amigo, você já tem candidato? Não. Então tá aqui uma proposta, você dá uma olhada. Se você puder me apoiar, vocês acham que é fácil isso? Pô, vai pra rua. Então, por isso que eu acho que quem está metendo a cara e quem está se dispondo, predispondo a estar nessa função para tentar mudar alguma coisa para a gente ter um futuro melhor, pelo menos com ideias boas, ideias novas, tem que ser respeitado e tem que ser valorizado o voto de vocês. Né? Porque afinal quer representar o povo, os nossos interesses na paz. Câmara, É difícil, é o dia inteiro, você não tem, você acorda pensando na eleição, vai dormir pensando na eleição, o dia inteiro te ligando pessoas por causa da eleição, você ligando para mim, assim, essa é a vida do candidato, pelo menos assim numa véspera de campanha. Nós estamos há 24 dias hoje, se não me engano, 24 ou 23. É uma contagem regressiva, 23 dias agora, né? 23 ou 24 dias da eleição, então é o dia inteiro trabalhando. A gente fica esgotado. Então, eu espero que dê certo. Né? Com toda certeza. É um trabalho que é desgastante, mas se der certo, eu vou poder fazer muita coisa para o bem de todos aí, né? Para o futuro de todo mundo. Projetos bons você tem, que a gente conversou já, né? Ele tem uns projetos bem legais. Acabando de falar, então, em relação à minha família, à minha vivência de assistência social e tudo. Nesse meio tempo, meu pai é advogado, nosso escritório é atrás do fórum, e ele era muito amigo do doutor Ricardo
Tremura, se eu não me engano, se foi o Ricardo Tremura ou não, que era o diretor do fórum. Ademar, vem aqui, eu tenho uma incumbência para você. Isso em 1970 é alguma coisa. 78, 80, por aí. Eu não sei a data exata, porque faz tanto tempo, né? Tenho incumbência para você. E nos deu meu pai a incumbência de dirigir a AMEN. A AMEN é Assistência ao Menor Enfermo Mental, entidade 9 de julho, ali na Prudente de Moraes, 55. Era uma casinha desse tamanho, casa alugada, tudo, e minha mãe e meu pai pegaram e encamparam. Chegou a ter 100 crianças deficientes mentais, com problemas, e que eram tratadas lá. Elas chegavam de manhã cedo, recebiam café, escola, tratamento, almoço, perua levava e voltava, e isso durante 50 anos. Então você imagina, eu vivia isso todo dia. Eu ia buscar minha mãe na entidade, eu ia levar minha mãe na entidade, eu entrava, via as crianças, via o pessoal trabalhando, via como é que funcionava. Nós vendíamos rifa. Minha mãe pegou uma casa, meu pai pegou uma casa alugada desse tamanho assim. Hoje, se você passa lá, são 3 casas próprias, com um espaço enorme, com apoio de prefeitura, com apoio do governo também, mas o trabalho que nós tivemos, você não acredita. Fazia feijoada, aí vende rifa, aí fazia a noite da pizza, aí fazia sopa, aí fazia rifa, ia nos amigos, pedia auxílio de doação. E nós fomos muito ajudados, muitas pessoas colaboraram com isso, mas eu vivi isso a minha vida inteira. Não existia nenhum subsídio da prefeitura? Recebe subsídio da prefeitura, recebe subsídio do Estado, mas são verbas são muito pequenas. Você não supre, né? Não chega a Você acha quanto recebe uma criança? Tinha época que recebia, agora melhorou um pouco, mas tinha época que recebia, vamos supor no dinheiro de hoje, R$15. 15 reais recebia por uma criança. Meu Deus. Entendeu? Estou falando, supondo, não sei valores, mas recebia muito pouco. Depois foi melhorando, aumentando as verbas, as distribuições. Nós não sofremos restrições nenhuma. As crianças são extremamente bem tratadas. E aí meu pai e minha mãe, após tanto tempo, minha mãe já está com uma idade um pouco mais avançada e começava a se incomodar com os problemas da escola, porque ela achava que era a casa dela. E era, realmente, a casa dela. Ela fez com amor, né? Minha mãe falava que ela tinha 102 filhos. Né? Eu, meu irmão e mais 100. E a gente dividia eles como irmãos. Então ela começou já... As pessoas são muito ingratas. Aí era demitido um funcionário, aí entrava com uma ação trabalhista. Minha mãe ficava doida. Rapaz, falava, tratamos ela tão bem. Agora quer tirar o dinheiro das criancinhas que estão aqui. Ela ficava doida. Aí como ela começou a já se aborrecer demais, já estava com uma idade que já não era mais para se aborrecer, nós trocamos passamos para frente. Eu continuo como conselheiro, minha mãe e meu pai também. Quer dizer, nós participamos do andamento da entidade, aprovando as direções, aprovando as obras do executivo, que eles fazem, não fazem, isso tudo passa para o conselho. Então, continuamos dentro dela observando. Mas passamos com uma outra pessoa muito competente também, que está lá, está com a ajuda do poder público também. Então, passamos esse trabalho que nos foi dado, foi passado com toda a tranquilidade, toda a liberdade do mundo para as pessoas que estão lá manter, já pegou tudo encaminhado, então passamos com muita tranquilidade. Minha mãe e meu pai estão tranquilos agora, estão com a consciência tranquila, fizeram tanto por tantas pessoas que você não imagina. Então isso é uma vida na minha casa, é uma conversa diária na minha casa. A minha mãe, eu falei para ela que eu ia ser candidato, precisa ver. Eu não queria que ela ela tem projetos, tem coisa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo. Lógico que eu escuto ela, você tem que escutar os mais velhos. Com toda certeza. Ela se envolve. Elas se envolvem muito. Nós temos muitas ideias, muitas coisas, mas as coisas boas mesmo, e vem dos mais velhos. Os mais velhos têm uma experiência, uma vivência, que muitas vezes o jovem fala assim, não, tu não sabe nada, coroa. Se escutasse, coroa. Rapaz, se eu tivesse escutado a minha mãe, desde cedo, que ela falava para mim não fazer, eu fazia, hoje eu teria... Ela estava em outro patamar. Mas o que ela falou? Eu não sei, não escutei. Não, mas é isso mesmo. Né? Falava até, não faça isso, aí fazia, dava zero. Tu vê que os mais velhos têm uma experiência muito grande, que a gente... Você vê até no próprio mercado de trabalho. O próprio mercado de trabalho exclui os idosos, quando não deveria excluir, quando deveria agregar. Entendeu? Não dá aquele trabalho que toma
que precisa de energia ou de preparo físico, né? Mas tem que escutar. Seria muito bom se o mercado de trabalho absorvesse toda essa experiência. Essa experiência é fundamental. E aí você faz o quê? Você escuta a experiência, põe com as suas ideias, as suas propostas e analisa, faz um meio termo e faz a boa coisa sempre. Você vê, você inscrito, hoje que está aqui assistindo o Diário Cast de número 8, né, Beto? A gente às vezes analisa a trajetória, né? Como que essa pessoa, ela chegou a ter essa coragem de se candidatar, a representar a gente ali na Câmara. Porque ela quer se doar, né? Porque ela quer se doar. E assim, a gente vê que tem bagagem, né? Que tem história, que tem família, que tem um bem sendo feito, sendo há muitos anos, já uma família que já se preocupa com o próximo, né? Insistente. A persistência é a alma do negócio, né? Porque não é porque você perdeu que você é um derrotado. E o que você não atingiu o objetivo, mas nada impede de tentar atingir. O que ele falou da experiência, hoje em dia, assim, em muitos campos de trabalho, quando junta uma pessoa nova, um recém-chegado e um mais experiente, o recém-chegado ele não dá valor para o experiente. O que ele faz? Ele começa a tratar o cara que tem mais idade, mais experiente, não com o valor que deve. Então, experiência, com conhecimento, não. Você passa a ser um estorvo na vida dele. E eles começam a te tratar com e eles estão completamente errados, sabe por quê? Porque poderia unir essa experiência da juventude eu estou falando agora, poderia unir essa experiência da juventude. Qual é a experiência da juventude? É mexer no celular, mexer no computador e empurrar isso para as pessoas com mais idade, com mais noção das coisas. Pô, sairia faísca, velho. Saíram ideias fenomenais. Mas você se sente assim, quando você chega no lugar, você tem mais idade? Eu tenho mais idade aqui, eu já quero coisa preferencial, cadeira preferencial, tudo preferencial. Eu vou se usar então, Olha aí uma coisa que eu vou falar aqui para vocês. Uma coisa que eu vou falar aqui para vocês, nós estamos na mesa aqui. Eu pareço mais novo, mas eu sou mais velho. Já começou mentindo. Não pode isso. Rapaz, eu tenho 60 anos. 60 anos? 60 anos. Que loucura. Eu sou de 13 de agosto de 1964. Fiz 60 anos. O mais novo da mesa aqui é o Leandro, mas é que ele trabalhou em mina de urânio, carvoaria. Então tá. Por isso rodou sem olhos do pneu. Rodou sem olhos do pneu. Mas isso não diz nada. A experiência de vida, isso é muito bom. Entendeu? Então a gente tem essa jovialidade, essa vontade de fazer ainda, apesar de eu ser, 60 anos que eu falei, mas isso são 60 bem vividos, 60 anos de história. Quando a gente fala as coisas, a gente para os mais jovens, que é esse? Puta, aí depois ele vai lá, se fode. Puta, devia ter escutado. Mas tem um lance de Santos, que a gente é meio que a terra do nunca, né, cara? Que a galera parece que não envelhece, né? A gente, nossos amigos. Nossa qualidade de vida aqui é muito boa. Por isso que eu quero fazer parte da vereança da cidade, que é para manter isso. Manter isso. Chega de fazer coisas que não atraem. Nós temos que incentivar o esporte, temos que incentivar o turismo, temos que incentivar tudo que tem de bom para a cidade, para trazer de bom para a cidade. Já que você está falando disso, eu quero muito que a gente caia agora nas propostas. Isso, né, Betão? Projetos, propostas. O Betão, a gente fez uma leitura antes, né, Beto, sobre as propostas. A gente achou muita coisa interessante. Muita coisa interessante. E agora eu quero que o Betão pergunta para ele o que a gente estava conversando aqui sobre o centro. O centro, na tua visão, tem que ser revitalizado, é isso, né? Os patrimônios que estão tombados, alguns deveriam ser... Não. Isso eu falei a título de brincadeira. Não, eu sei. A gente sabe que não pode, mas existe muita coisa tombada na cidade, mas não tem a devida o cuidado para que isso, além de tombado, seja conservado, entendeu? Então você passa em vários lugares que você sabe que a casa é tombada, tudo, você vê a árvore saindo pelo telhado. Porque atrás daquelas 4 paredes tem uma selva ali dentro, que ninguém conserva, ninguém faz nada. Por quê? Quando você toma o patrimônio de alguém, a pessoa fica engessada, não pode fazer nada, não consegue alugar. E o nosso centro de mas cidade... é onde a gente queria chegar. Tombados teriam que ser revitalizados. Por quê? Lógico. Porque quando você tem um patrimônio tombado, mas ele só tem ali uma carcaça, ele corre risco de... Alguém corre o risco de passar ali e se machucar. Sim. Então teriam que ser tombados e revitalizados. Revitalizados. Agora, você imagina, nós temos tanta coisa tombada aí, mas... Isso não veio ao caso. Se fosse revitalizado, seria muito bom. Você vai para a Europa, você vê que tudo é tombado também na Europa, Portugal, França. Mas eles são um atrativo
Agora, os nossos tombados aqui, o que são? Que atrativo de quê? Não trazem nada. Você vê a nossa cidade, por exemplo, se você passar na cidade hoje, sinceramente, o cara mais feliz da cidade, e acho que o mais rico também, é o cara que vende placa de alugas e vende. Tá? Porque se você passar na cidade de cabo a rabo, o que você mais vai ver lá é alugas e vende. E falam-se de revitalização do centro, tentam as coisas com boa vontade. Eu sei, agora teve o Parque do Valongo, que melhorou muito, e tem inúmeras outras tentativas, tem o bonde, tem o Museu Pelé, mas nós temos que fazer o centro funcione realmente, seja revitalizado. Por quê? O centro está sendo, as pessoas estão saindo do centro, indo para o Gonzaga, para o Imbaré, para shopping center, para tudo, o centro está ficando largado. E nós não podemos, no centro daquele que nós temos, uma coisa mais linda do mundo. Nós moramos numa ilha, né? Então você vê ali, tem a praia do centro. A praia do centro são os canais. Se você olhar num prédio alto, você vai no Banco do Brasil, você vai na Bolsa do Café, você olha o canal ali, você não acredita o visual, que é a coisa mais linda do mundo. Você, inclusive no Parque do Valongo, você vai no Parque do Valongo lá agora, você vai ver a coisa mais linda que tem. Você vê os navios passando, entrando, saindo, e nós não aproveitamos isso. Agora estamos conseguindo revitalizar lá os armazéns, que é ótimo. Porém, eu tenho algumas ideias que podem ajudar também, né? A gente conversou um pouco antes aqui, né, do podcast, sobre as ideias, inclusive para o centro, né? E você falou de algumas coisas em relação até às bases da polícia, né? Algumas coisas que a gente poderia trabalhar, hora comercial. E fala um pouco sobre as suas ideias, né? Essas propostas, que eu acho que são bem convenientes em relação ao centro, Sim, viu, Aurélio? Eu também acho, mas eu queria deixar bem claro aqui, antes de falar minhas propostas que eu tenho, em primeiro lugar, essas propostas são para ser discutidas tanto com a população, quanto com os comerciantes e com a Câmara dos Vereadores. São propostas. Se for viável, que se aplique. Se não for viável ou precisar ser adaptado, é que seja adaptado. É lógico que a gente tem a ideia inicial, né? E depois tudo é aperfeiçoado. Eu tenho uma ideia que ela é bem válida, inclusive para os nossos policiais, nossos agentes de segurança. Eu tenho uma ideia da Vila dos Policiais. O que seria isso? Hoje em dia, se você vai ao centro, você vê inúmeros imóveis vazios, prédios inteiros vazios. E o que seria feito? Nós faríamos um projeto de acordo com a legislação, tudo bem, e construiríamos uma Vila dos Policiais. O que seria isso? Seriam apartamentos e casas subsidiados pelo município e pelo governo do estado, porque policiais militares, por exemplo, são de responsabilidade do governo do estado. Mas essa vila seria englobada para todos os agentes de segurança, bombeiros, policiais militares, policiais civis, guardas municipais. Então, com esse subsídio, eles poderiam adquirir os apartamentos e morar dignamente com a sua família. O que acontece hoje? Você é um agente policial, eu sou de direita e eu apoio a polícia 100%, 100%. Quando eu vejo a polícia, eu até arrepia, porque eu gosto da polícia presente em todos os lugares, que nós estamos seguros. Hoje em dia o mundo está tão inseguro que é muito difícil. Viu? Então, o que faria com isso? Com um subsídio, morariam policiais militares e todos esses agentes de segurança numa vila. Com essa vila, em primeiro lugar, daria dignidade a esses agentes, porque esses agentes hoje moram em comunidades, em favelas, em locais que eles precisam, para entrar em casa, tirar a farda. Que dignidade é essa? Que um policial na minha época, meu avô foi tenente-coronel da Polícia Militar. Quer dizer, eu sou de família de militar. Então, eu apoio a Polícia Militar, a Polícia Civil, eu apoio 100%. Então, que dignidade é essa? Que o policial, para entrar em casa, precisa tirar a farda, esconder, porque ele vai passar ali na frente de um traficante, na frente do coisa, e se ele estiver fardado, ele está arriscado a morrer. Bom, com essa ideia da vida dos policiais, o policial tendo dignidade para morar, o que acontece? Já traria segurança para o centro da cidade. Porque existem inúmeros projetos no centro da cidade que você vai, mas você vai à noite, por exemplo, puxa, e na hora que eu sair para pegar o carro ali, será que eu vou ser assaltado? Será que vai vir alguém? Então isso já traria uma segurança. Com esse projeto também, além da segurança, o que aconteceria? Automaticamente viriam supermercados, farmácias e comércio em geral para sanar as necessidades dessa população, dessa nova população que está lá. Com isso também, não é só a Vila dos Policiais, nós precisamos criar policlínicas, centros recreativos e quadros poliesportivos para que esses policiais e esses agentes de segurança tenham uma vida digna, né? Já é uma economia local ali, né? Escolas, creches. Com isso já iria modificar bastante o centro da cidade. Né? Já iria modificar bastante o centro da cidade, trazendo uma segurança maior para tudo. Junto com essa ideia, eu tenho uma outra ideia que é polêmica, mas
é para ser discutida. É também. disso que a gente gosta, de polêmica. Olha, essa atenção para o corte. É uma ideia para ser discutida também. Eu não estou falando que eu vou fazer isso ou não. Nós vamos discutir com os comerciantes, com a Câmara e com quem de direito, né? Mas uma mudança de horário do comércio. Por que não? Porque a maioria das pessoas que trabalham no comércio, não só da cidade, como dos outros regiões da cidade, muitas mulheres, muitos homens também, mas a maioria é uma maioria feminina. O que traria isso? Ao invés da pessoa entrar às 8 da manhã e sair às 6 da tarde, ela entraria ao meio-dia, ou 1 hora, ou 11 horas, mas ao meio-dia, e ela teria a manhã inteira para cuidar da sua casa, dos seus filhos. Às vezes não precisaria nem numa creche num período desse. E aí, das 12 às 21 ou às 20, não estou falando horário específico, isso precisa ser discutido. O que aconteceria? Os profissionais liberais, pessoas que têm um trabalho normal, habitual, que saem às 6 horas da tarde, ao invés de pegar os seus carros e irem para o Gonzaga para fazer compra no shopping center, ou para outros lugares que as lojas estão abertas, não. Ficariam na cidade e ativariam o comércio da cidade. Porque aí o comércio da cidade estaria aberto até às 21 horas e você não precisaria sair da cidade para ir para outro lugar para fazer compra. Você poderia agitar o comércio da cidade com essa mudança de horário. Então, não sei se é uma ideia polêmica ou não, mas é diferente e eu acho que pode ser pensada, porque nós estamos pensando na revitalização do centro. Também existem outras coisas para revitalizar o centro. Que nem se você for para outros países, principalmente a Flórida, que tem, né, uma vida noturna assim. Você vê na Flórida, em Orlando, que Orlando é a cidade que mais tem diversão, em todos os lugares tem algum tipo de diversão. Existem ruas em Orlando que você paga para entrar na rua e tem 10 boates, 10 barzinhos. Então, quando você entra, você tem um ticket, um carimbo, alguma coisa que seja, e você pode curtir cada um deles. Então, isso também seria um novo atrativo. Tá? Você se fecha uma região no centro, onde estão concentrados esse tipo de estabelecimento, e se faz um pool, que todo mundo vai ganhar. Então, ideias não faltam, né? Porque a gente precisa tentar botar em prática e estar lá para tentar fazer. Tudo são ideias, são coisas para serem discutidas. Não é nada definitivo, né? Mas eu acho que se não tiverem novas ideias, nós vamos continuar na mesma. Vamos continuar tentando revitalizar o centro e não dá certo. Revitalizar o centro e não dá certo. Então, precisamos mudar, né? São propostas, a gente fala, propostas são para se propor, né? Então, a gente vai propor uma discussão, vai propor uma viabilidade para isso acontecer. Lógico, é evidente. Então, projetos, assim, né? Mas, é evidente, né? Isso tudo tem que ser discutido, até para saber a viabilidade, né? Viabilidade das leis existentes, de precisar mudar alguma lei, alguma coisa. Isso tudo são projetos para serem discutidos. Eu acho que é a mesma coisa que eu falo, que é um lema até de campanha, mas se você fizer sempre as mesmas coisas, pode ter certeza que o resultado vai ser o mesmo. Serão os mesmos. Entendeu? Então, às vezes é preciso. Temos que mudar, temos que pensar diferente, temos que tentar coisas novas, temos que mudar o pensamento, né? Se não der certo, paciência, a gente tenta de outra maneira. Mas se fizer a mesma coisa, pode ter certeza que o resultado vai ser o mesmo. Se você votar na mesma pessoa, o resultado vai ser o mesmo. Tá aí dado o recado pelo Aurélio, hein? Santista nato, ama a nossa cidade, mas, Betão, tem outras propostas, né? Tem mais propostas aí. Tem propostas muito boas aí, né? Inclusive das clínicas VET, né? Que você colocou ali. A gente fez aqui um breve estudo das suas propostas. Hoje em dia, né? todo mundo tem, né? Um petzinho. Como que funcionaria isso, Aurélio? O que acontece é isso, olha, para você ver. Eu tive animais quando eu morava na casa da minha mãe, tinha sempre um cachorrinho, tinha um gato, tinha tudo, mas quando eu mudei para o meu apartamento não tinha mais animal. E agora eu tenho um gato. Pô, e gato é muito bom, né? Olha, eu vou te falar, o gato é uma figura, tu não acredita, tu fica apaixonado pelo bichinho. E não sou só eu, né? Você vê que o Santista em geral, não é o Santista, acho que é o mundo todo em geral, o número de pets, é só você ver quantas lojas de pet tem na cidade. Nossa cidade é a cidade da loja pet, é a cidade da farmácia. É uma farmácia, uma loja pet. Até mesmo sair de casa, né? Você sair de casa e voltar e ser uma loja pet, né? Mas o que nós temos que levar em consideração é que todo mundo tem um bichinho, que ama um bichinho, um ou dois, às vezes até mais, né? Tem gente que tem muito, tem gente que é apaixonado, tem mais bicho do que... Fala mais com o bicho do que gente. E eu acho isso muito bacana. Mas o que eu acho é o seguinte, nós temos poucas áreas públicas para que os nossos pets e os pets em geral possam utilizar. Temos que achar novas áreas.
Porque isso é muito importante, você separar, ter uma área, é legal. Hoje nós temos ali no Canal 7, na praia, um pedacinho, outro pedacinho ali na praça. Precisamos ter mais áreas públicas, precisamos ter mais clínicas veterinárias para o público ter acesso. Porque se você tem aquele cachorro de marca, aquele gato de raça, marca não é raça, desculpe, é raça, a gente fala carro, né? Não é um pet. De raça, que você tem condição, ótimo, você leva no veterinário mais caro, tudo ele vai ver, mas e quem não tem? Hoje até os moradores de rua tem, você vê o morador de rua, ele tem um cachorrinho, se o cachorrinho fica doente... Às vezes mais de um, né? Eu vejo os moradores andando com 2, 3 cachorros. Quem é que cuida, rapaz? Nós temos que ter mais, uma diversificação maior, mais hospitais veterinários, pets, ou clínicas que sejam, ou até mesmo convênios. Porque o convênio é uma forma de ampliar a rede de assistência e sem ter que construir, né? Então tem um convênio com a prefeitura, daquela clínica veterinária, daquela pet shop, que entrega uma ração para uma pessoa carente, tudo igual a farmácia popular. Então a farmácia popular, você não vai na farmácia popular, não recebe um remédio grátis, um remédio com um baita desconto. Temos que fazer isso para os pets também. Eu acho que eles merecem e essa população sofre muito por causa disso, porque, é muito ruim. Você ter um bichinho desse, você vê ele doente, você vê ele sofrendo e você não poder fazer nada. Porque se você vai mesmo pagar um tratamento de qualquer coisa, às vezes é mais caro que o de gente. Você vai fazer uma operação, é 5 mil, 6 mil. Quem é que tem esse dinheiro? Então precisamos ampliar essas áreas para a diversão dos pets, áreas públicas, e precisamos fazer convênios ou criar mais clínicas pets públicas, para que essa população, não só essa população de rua, não, população em geral. Porque nem todo mundo, às vezes você tem uma família também, você tem que sustentar a tua família. Então o teu dinheiro não sobra, aí tu vê o teu bichinho sofrendo, tu fala, pô, mas aí eu alimento meu filho ou cuido do bichinho? Então precisamos ter isso mais. É igual o SUS aí que funciona para todo mundo. Você vê hoje em dia o SUS, as policlínicas, os UPAs, elas estão extremamente funcionando. Porque a condição do povo hoje em dia caiu muito, todo mundo, tudo é muito caro, muita gente tinha plano de saúde, não tem mais. Então você vai numa UPA, eu levei uma pessoa outro dia, eu tenho plano de saúde, mas mesmo assim o plano de saúde muitas vezes não supre a necessidade tua numa emergência. E fui extremamente bem atendido nas UPAs da cidade. E o que nós precisamos ampliar esse atendimento. E agora ampliar também para os bichinhos. Os bichinhos merecem. A ideia é muito boa. Os candidatos que passaram aqui, a gente não ouviu ninguém falar sobre essa área. Assim, existem muitos, logicamente, que levantam a causa animal, né? Aquela coisa de sair na foto com o cachorrinho, mas a gente não vê realmente quem dá uma solução realmente aos que precisam. A gente vê tanto cachorrinho. Aconteceu, até contei num outro podcast aqui, uma situação do teu gatinho. De uma ONG, né, vou até resumidamente, porque essa história eu já contei aqui. Eu precisei, né, ter ali um cuidado com o gatinho que eu resgatei, e aí procurei uma ONG que eu sabia que tinha ganhado uma emenda, né, parlamentar. E aí eu levei lá o gatinho, e aí no final do tratamento eles me apresentaram a conta. Então assim, pô, é uma ONG, não paga imposto, ganha uma emenda, e ainda se usa o CNPJ para ganhar dinheiro. E ainda te cobram. Poxa, sabe, a gente... Eu vou te falar, essa história minha é particular. Mas eu trouxe esse gatinho que eu falei, eu peguei, e ele era novinho, dois meses, macho. Rapaz, e no apartamento ele não tomava sol, então minha mãe mora na frente da minha casa, no meu apartamento. E ela tem uma gata no quintal dela. Ele não tomava sol, eu falei, putz, vou levar o gato para tomar um sol no quintal da minha mãe. Levei. Ele viu a gata, ele não era castrado. Rapaz, ele ficou doido, a gata era castrada, mas o cheiro que ela... Ficou doido, ele ficou no meu apartamento 3 dias, aquele na janela, os vizinhos achavam que eu estava batendo nele de pau. Porque ele queria chamar a atenção da gata, velho. Aí eu levei para castrar. Estou falando isso por causa do final da história. Aí eu levei para castrar. Eu tenho um amigo meu, que é o Celso Filete, tudo. Não sei se deveria... Bom, tudo bem, a clínica Filete, que é espetacular, mas é uma clínica particular. E eu levei lá, e no final das contas, castrou o gato, ele acalmou tudo. Mas você sabe quanto custa uma castração? Se não for numa ONG, na ONG você precisa esperar. A castração custa R$1.000.
Ele, meu amigo, me deu um belo desconto, tudo, resolveu o meu problema, mas é tudo muito caro. Nem todo mundo tem a condição, né? Como é que tem a condição, rapaz? Se você tem uma família para sustentar, como é que você vai pagar R$1.000 para gastar um gato? Tem gente que tem 3 gatos. Né? Como é que você vai pagar? Você vai tirar o sustento do seu filho para castrar um bichinho? Então o bichinho fica sofrendo porque ele me explicou que realmente o bicho sofre. Se ele for. A gente pensa que é maldade castrar. Não é maldade castrar, maldade é não castrar. Porque o gato é um animal selvagem, ele é domesticado, mas ele é selvagem, que ele é treinado para caçar, para transar. Ele é treinado para ser o mais forte da turma dele, pegar a fêmea e procriar da melhor forma possível. Agora, se ele está em casa e não tem condição de nada disso, então é uma maldade você deixar ele ir lá. Dentro do seu instinto ali, natural. Precisa ver ele, agora ele está calmando, agora ele está mais legalzinho. Tá... Coitado, eu imagino se fosse comigo ia ficar puto. Mas é uma coisa que é necessária, né? São coisas da vida, é coisa do animal doméstico, tudo. Então, isso é muito importante, essa parte dos vets aí. Dos pets, né? Porque todo mundo precisa uma assistência com um custo mais barato, com uma condição de levar o seu bichinho para ser tratado, tudo, isso é muito importante. Então, também está entre os meus projetos. Então, os projetos... É como falou, né? Os moradores de áreas livres, todos eles têm um cachorro, né? Perto da minha casa tem um rapaz que mora lá, o morador de área livre, tem 2 caramelos. E precisa ver o amor que ele trata ali, os cachorros dele, e ali para ele até uma segurança, viu? E você... Porque eu já vi também que eles não deixam ninguém se aproximar dele. E você deve, você talvez olha só por esse lado, você deve imaginar também o amor que o cachorro tem pelo dono. Tem muito. Apesar de ser um morador de rua, de não dar aquela casinha quente, aquela ração, tá o cachorro ama o dono. Rapaz. E muitas das vezes é a única companhia que essa pessoa que está em situação de muitas vezes, é o companheiro, é a fidelidade. Eu vou te falar que é um companheiro verdadeiro, ali é o amor verdadeiro. É um companheiro incrível. Você pega um amor pelo bichinho que ele não vai te trair. E ele protege. Ele só vai ser amor contigo. Ele tá ali sob qualquer condição. Tu pode chegar tarde, bêbado, ele vai. Qualquer que seja da situação, ele vai ser fiel, né? Ele é um amor verdadeiro mesmo. É um amor verdadeiro mesmo. Então nós precisamos olhar por eles também. E precisamos olhar por todo o pessoal que necessita mesmo de ajuda, precisamos olhar para o pessoal que precisa de uma assistência, que precisa de uns cursos profissionalizantes. Isso é muito importante. Antigamente, os nossos cursos de estudo, você começava no primeiro ano, ao final do quarto ano você recebia um diploma. Eram 8 anos, agora mudou, parece que são 9. Eram 8 anos, quarto ano você recebia um diploma de curso primário. Então, se você ia fazer um concurso qualquer, até para lixeiro, catador de lixo, ou gari, ou qualquer profissão, acho que todas as profissões são essenciais para todos e são dignas ao extremo. Você tendo o diploma, logo na tua ficha de inscrição, o que você... Não, eu tenho diploma de 1º grau, eu tenho diploma de 2º grau. Sim. Então você já era valorizado por isso. Hoje em dia nem isso tem mais. Não se estimula, né? Hoje em dia tem festa de formatura. Vamos fazer festa de formatura. Se formou no Jardim da Infância, festa, bom, quer dizer, é dinheiro. Nós temos que ter reconhecimento para essas pessoas. Nessa entidade que nós presidimos por mais de 50 anos, por muitos anos, agora, eu não sei se ainda tem, mas por muitos anos, nós tínhamos cursos profissionalizantes à noite. Cursos de marceneiro, de pedreiro, de eletricista, inclusive curso de Mobral. Porque tem muita gente que não tem nem tempo para estudar, porque precisa trabalhar e ganhar dinheiro. Aí nós fazíamos cursos à noite, o que ia de gente, você não acredita. E com isso, o que acontece? Hoje em dia, por exemplo, você pode ser até engenheiro, você vê que a maior piada é o cara tá no Uber, o que tu é, engenheiro? Né? Exatamente. Porque são profissões alternativas, que você é engenheiro, mas você não ganha dinheiro. E você vê um cara que faz uma manutenção numa casa, um cara que arruma uma máquina de lavar bem, uma geladeira bem, os caras fazem 400, 500 reais por dia. Fazem. E não tem tempo para te atender. Tu liga, ai velho, mas a minha geladeira, eu precisava disso hoje. Não tenho hoje, só daqui a 3 dias é assim. Por que, então, o que falta? Falta profissionalizar as pessoas para que tenham capacidade para fazer isso. Porque mão de obra, falta mão de obra. Falta mão de obra de pessoas capacitadas. Capacitadas, é o que eu estou te falando. falando. Nós precisamos ter muito mais cursos capacitatórios para essas pessoas. Isso vai
muita gente hoje não precisa de uma faculdade, precisa de um emprego. A gente precisa estar apto para o emprego. Até a faculdade era uma utopia de muito tempo, todo mundo, tem que ter faculdade, a faculdade vai salvar a minha vida. Não, a faculdade, para você chegar na faculdade, você vai ter um nível de instrução melhor. Mas não quer dizer que vai mudar a sua vida. Porque muita gente que é mão de obra bom, é um bom mecânico, é um bom pedreiro, é um bom carpinteiro, ganha dinheiro bem, trabalhando, serviço não falta. Então nós precisamos capacitar as pessoas. E Aurélio, assim, tem tantos prédios da prefeitura, né? Tantos lugares que a gente poderia se usar para esse tipo de situação. Até como aprendiz. Até como aprendiz. Você põe a pessoa como aprendiz, põe lá, tem o marceneiro, temos já toda essa infraestrutura da prefeitura, né? Temos pedreiro, temos eletricista, temos tudo. O que faz com isso? Primeiro dá um curso básico, depois põe como aprendiz, põe na cola do pedreiro, põe na cola do eletricista, põe lá, o cara vai olhando, vai aprendendo. Pô, o ser humano é a pessoa mais inteligente. O ser humano é o ser humano. Ele é extremamente inteligente, extremamente capaz. O ser humano só de ver aprende. Eu já aprendi muita coisa só olhando. Pode ser até um projeto, né? Um projeto para aprendiz. Não, mas isso já nós temos também. Se nós temos, se eu for falar aqui todos os projetos que eu tenho, nós vamos ficar 3 dias aqui falando. Mas eu acho que a gente tem ideia, né? Ideia, a cabeça é feita para pensar. Nós estamos aqui para pensar a melhor forma de ajudar o próximo, de fazer da nossa cidade melhor, de tirar essas pessoas do ócio. O que a gente precisa, Santista, é exatamente isso. Pessoas que têm essa vontade de inovação, que têm essa vontade de mudar a situação, de capacitar pessoas, de acolher, às vezes, um bichinho na rua, né? A gente não tem esse espaço aqui em Santos. A gente não tem cursos capacitatórios, essa palavra está difícil hoje. Os cursos capacitatórios a gente não tem clínica VET. Não tem moradia. O nosso centro realmente, existe as tentativas ali de revitalização, mas elas sempre acabam no mesmo lugar, acabam não havendo, entendeu? Uma vila militar no centro. Uma vila militar, isso nunca foi dito e nunca foi proposto. E até ia aumentar muito a segurança, né? Com toda certeza. Então, assim, imagina, todos os policiais descendo ali do ônibus para entrar na casa. Os bandidos iam tudo fugir para os outros lados, né? Com toda certeza. E você, Santista, você conheceu aqui, a trajetória, essa pessoa que é do bem, com a família dele já inclusa, como eu já falei aqui várias vezes, desde o início, envolvidas, né? Em fazer o bem, né? Nessa caminhada, né? É muito difícil isso, né? E com propostas que realmente são diferentes, né? A gente não vê isso. Não, exatamente isso que você me perguntou, não fale só as propostas. Você pode pegar qualquer panfleto, até o meu, até se você pegar, porque você não tem espaço para explicar. Mas todas, a segurança, a educação, a saúde, tudo é a mesma coisa. Mas você fala qual é a sua proposta para a segurança. Não, segurança. Entendeu? Você tem que ter ideias, tem que tentar... Tem que propor coisas diferentes, que melhorem a qualidade de vida, que possam melhorar, ou ao menos possam ser discutidas e aprimoradas. Porque às vezes a tua ideia não é melhor, mas você lançou essa ideia, você lançou aquela sementinha, que essa sementinha ela dissolveu, e com 10 cabeças pensando, é melhor que só a sua. Às vezes só a sua tem, mas esbarra aqui, não pode fazer por causa daí. Não, mas tem o outro ali que já tem a solução. Então é isso que a gente tem que fazer, nós temos que nos unir e fazer a coisa certa para todo mundo. E fazer diferente, né? É o que ele falou, a melhor ideia ganha. É lógico. Não, e às vezes pode ser até, não é a melhor ideia, mas a outra ideia aprimorada, melhorada, né? É igual um quebra-cabeça, até a hora que monta tudo certinho, sai aquela figura linda ali que agrada a todo mundo. Não, e cada escolha reflete nos seus próximos 4 anos. Então é uma demora de mais 4 anos para a gente tentar uma renovação, para a gente tentar uma uma inovação, ideias novas. Então, assim, realmente é pensar dentro da casinha, é conhecer os candidatos. Acho que faz parte do eleitor hoje um pouco mais a fundo nos seus candidatos. Assistindo o Diário Cast já vai conhecer bastante. Aqui é um espaço para isso, né? É para isso. Talvez após a eleição não seja mais um espaço disso, né? Que a gente está estava comentando que a gente está um pouquinho preso, sabe, Aurélio? Que a gente tem um outro jeito. Só que assim, a eleição deixa a gente um pouco ali retido em algumas situações que a gente não pode... Depois que acabar, depois que acabar. Aí você não está fugindo do que eu estou falando até agora. As ideias começam de uma forma, elas vão se moldando para sempre ficar melhor. Isso. Tenho certeza que esse podcast aqui foi muito bom para mim, para vocês, por exemplo, porque a conversa foi muito boa, agradável. Eu consegui expor aqui algumas das minhas ideias, expor algumas das minhas propostas, as pessoas me conhecerem, mas tenho certeza que mais para frente, os próximos podcasts depois da eleição vão ser mais aprimorados ainda, vão ser conversas mais agradáveis ainda, porque vão poder pegar todos os assuntos, e não só da eleição. Mas nós estamos num momento
que a eleição, estamos a 23 dias da eleição. Então, infelizmente, pessoal, nós temos que engolir a eleição, porque a eleição é o futuro de todos. Não pense que você não eleger, as pessoas que vão ser eleitas vão ser as que vão dirigir, vão ser as que vão dar os passos para o futuro aqui. Nos próximos 4 anos nós vamos depender dessas pessoas que nós vamos eleger. Então pense bem, renove e vote em Aurélio Couto, que você vai ter uma grande surpresa. Olha, Aurélio, hoje se diz que política, um pouco antes, assim, quando eu era mais jovem, era um papo careta, mas hoje a gente vê a galera muito politizada, né? Eu acho que aquilo que a gente começou a conversa, como a gente começou aqui no nosso podcast hoje, foi da polarização, né? Isso trouxe muita gente para a política, né? Para entender os lados, entender suas posições, alguns radicais, outros não, né? Com diversos pontos de vista. De alguma maneira, isso serviu para trazer as pessoas um pouco mais para a política. Vamos dizer, as pessoas estão conversando mais sobre política, estão conversando um pouquinho mais sobre entendeu? Política. Eu acho que faz parte. Eu acho que isso que você colocou agora, infelizmente, eu acho que é felizmente. Felizmente, a gente tem um canal. A parte ruim dessa polarização realmente são essas brigas que causam, né? Causam inimizades. Pô, quanta gente, depois que começou esquerda ou direita, não deixou de falar com um parente, não deixou de falar com um vizinho, mas eu acho que não deixou de falar com um cara que considerava um maior amigo. Pô, maior amigo, aí tu é de direita, ele é de esquerda, ele fala uma bobagem, esse cara. Mas é o radicalismo. São os radicais, a parte ruim são os radicais. Porque é ruim para tudo. Os radicais são ruins para tudo, né? O que acontece é que os radicais acabam transformando a mente de muitas pessoas que não são radicais em radicais. Radicais, porque vai querer colocar na posição. O radical, ele é o que ele pensa ou não é. Então isso não é bom para ninguém. Eu sou contra a polarização, vamos lutar aí por uma união. Uma política para frente. Política para frente e que agregue a todos. Tanto a esquerda quanto a direita, nós temos que pensar na população, nós temos que pensar no bem do povo. O beneficiário nós temos que pensar no nosso progresso, na nossa cidade, progredindo e melhorando cada vez mais. A nossa cidade é uma das melhores cidades do mundo para se viver, pode ter certeza disso. Toda certeza. Já viajei bastante e olha, o melhor de cada viagem é quando tu fala, pô, vou voltar para minha casa, vou voltar para minha cidade. É uma coisa que dá... Você fala, que Santos é indescritível, não tenho palavras para descrever Santos. Santos é minha cidade de coração e eu vou abraçar com corpo e alma, pode ter certeza disso. Ele já defendeu muito aqui a campanha dele, que era o momento final do programa, mas eu vou deixar ainda com isso a câmera aberta, porque agora é o momento, Aurélio, de você olhar para essa câmera, você vai estar olhando no olho do Santista, né? Hoje são mais de 700 e o Beto sempre me corrige aqui, 740 inscritos 740, até a tarde, 741, se eu não me engano, inscritos. Sempre tem um pouquinho mais. Estamos voando. Estamos em crescimento, né? Então, assim, existem mais de 700 santistas nesse momento olhando para essa câmera, ou vão olhar posteriormente. E essa câmera já tem nome agora. Essa câmera tem nome. A câmera da verdade. A câmera da verdade. É a câmera da verdade. Isso é verdade. O Iago ali está preparado para o botão do corte, então é agora. Aurélio, chegou o seu momento de olhar no olho do Santista e falar, cadê? Agora, tá ali. Tá aqui, ó. Não pode esquecer. Olha aqui. Por quê? Então, gente, eu vou falar o meu recado final aqui. Agora não é mais com proposta, não é com nada. Vocês já me conhecem um pouco, já viram aí a minha trajetória e as minhas intenções. O que eu digo e vou dizer e repetir sempre para vocês. Se fizerem as mesmas coisas, o resultado vai ser o mesmo. Então vamos mudar. Vamos dar uma chance para quem está botando a cara aqui, quem está com a cara e com a coragem, para tentar alguma coisa diferente. Por isso eu peço o seu voto. Peço que você vote Aurélio Couto 55333, porque aí você vai ver a diferença. E caso eu não corresponda às suas expectativas, por favor, não vote em mim daqui a 4 anos, porque eu nem vou ser candidato se eu não corresponder à expectativa da grande maioria dos meus eleitores. Muito obrigado a todos pela paciência e o tempo que vocês perderam. Perderam não, que escutaram aqui a nossa proposta. E agradeço a todos, inclusive aqui o pessoal do podcast, que são muito bacanas. Ninguém perdeu tempo aqui, a gente só ganhou tempo. A gente ganhou informação. Perdeu tempo foi uma palavra errada. Para quem esteve aqui até agora. Ganhou a oportunidade de te conhecer. Que é uma grande pessoa, que é um grande santista, um apaixonado aqui pela nossa cidade, né? Pô, quantas vezes eu correndo no calçadão, eu não vi o Aurélio ali, passando sem camisa para ir pra praia, voltando. No Marquinhos do Mate. Marquinhos do Mate ali, ou em eventos da cidade, né? Legal. Então, assim... Falando sem filtro, falando o que pensa. Isso aí que é legal. Exatamente. Não, é isso mesmo, mas eu sou, para quem, olha, às vezes até eu não gosto de falar
de mim na pessoa, falar de mim, mas eu sou um cara muito verdadeiro, rapaz. Se você está escutando isso que eu falar, é porque realmente é o que eu penso. Eu não sou uma pessoa de falar pelas costas dos outros. Eu não sou um cara que, se você quer saber, você pode até me xingar de algum nome, de alguma coisa, mas se você quer me ver nervoso, me xingue de mentiroso ou de desonesto. São duas coisas que são extremamente degradantes para uma pessoa e coisas que eu não sou. Então, de mim, você vai ouvir sempre a verdade e vai ter uma pessoa honesta cuidando do seu patrimônio. Pode ter certeza absoluta disso, dos seus impostos que você paga, que não são poucos, né? Tá bom? Com toda certeza. Aurélio, a gente fica muito feliz com a sua presença aqui. A gente sabia que ia ser um programa especial. Bem legal, né? Porque bem assim, legal é muito bom quando a gente recebe pessoas autênticas, de personalidade, né? Que aquilo que são fora da câmera. Eu conheço o Aurélio fora da câmera. Ele é isso, entendeu? O Aurélio não é diferente, ele é autêntico, ele fala a verdade, ele é verdadeiro. E não são poucos anos, né? Eu acompanhei a tua última eleição ali na casa da Luiz de Faria. É ali, eu moro lá até hoje. Casinha. E você emprestou pra gente na época, eu estava organizando um show do Fresno, eu lembro que a gente estava organizando com os promotores. E você deixou a gente fazer os encontros dos promotores. A gente formou um exército de promotores. Na realidade, agora lá, aquela casa estava ocupada e agora não está mais. No sábado vai se transformar parte do meu comitê. Não, sensacional, isso faz parte da história. Eu moro lá até hoje e é uma coisa que os políticos aparecem de 4 em 4 anos, você não sabe nem onde mora, nem a quem cobrar, nem a quem... Eu moro no mesmo lugar há muito tempo, há 60 anos. Podem me encontrar lá, podem me encontrar em qualquer lugar e me cobrar o quanto for, que eu estarei aberto a toda e qualquer discussão. Se você não encontrar ele, vai estar na sacada que é em frente a... O gato. Obrigado, Aurélio. Obrigado, irmão. Você apresentou esse show, não foi? No palco do Fresno? Foi, pô, velho. Na campanha, foi lá no Universo Palace? Foi na Royal Mercúrio, na época. Era, no Universo Palace. A banda tocou antes, aí você entrou, apresentou o show, aconteceu. Eu que organizei esse show com o Guilherme Bechara, nosso Guilherme Grandão, alto-falante. Bem lembrado. Naquela época podia fazer mais coisa na campanha. Hoje você não pode fazer nada, você está de mão amarrada, velho. Você não pode fazer uma festa, não pode fazer... Eu fiz na penúltima campanha, o Chorão era um amigo meu do coração, rapaz. Um dia ele falou para mim, Aurélio, meus amigos eu não conto numa mão, você pode ter certeza que está nele. Ele fez show em todas as minhas campanhas. E, puxa, nós fizemos tanta coisa, a gente podia fazer, eu fazia churrascada, vi o Chorão tocar com a banda, imagina Charlie Brown Jr. na minha festa tocando. O Chorão gostava de você, eu lembro. Eu fiz uma festa na Mitos, lembra da Mitos? Lembro. Então, a Mitos, eu fiz uma festa na Mitos, olha para você ver como a população, como os eleitores são, né? Eu fiz uma festa na Mitos que tinha 2.000 pessoas, com o show do Chorão. A gente podia bancar, entendeu? Bancava, cobrava ingressinho, mas podia fazer essas coisas. Hoje em dia não pode mais showmício, não pode mais nada, né? 2.000 pessoas. No final das contas, eu tive 1.150 votos. Com certeza não foram, os 1.150 não estavam lá na Mitos, né? Mais da metade eu já tinha conquistado na população. Então, você vê, foram 2.000 pessoas que participaram da minha festa, bateram nas minhas costas, Aurélia, aí, vamos lá, estou contigo. E na realidade você vê que muita gente faz isso e na hora do vamos ver vai lá e aperta o número de outro. Eu estava nesse Então isso que é muito, isso é um pouco frustrante, mas a gente sabe como é que funciona, então a banda toca assim, né? A gente Muito obrigado pela presença, Aurélio. Mais uma vez, a gente tentou terminar aqui, mas o papo ele flui, não adianta, é cientista, a gente está em casa, né? O papo é bom. O papo é bom, né, Betão? E agora é hora do blogueiro, né? Como é que é? Siga-nos nas redes sociais. Inscreva-se no nosso canal. Curta e Diário Santista, a nova voz do Santista. Aí, galera.